Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais esse programa que pra mim é mais que especial, que essa minha amiga, que foi a pessoa, gente, a Adri, foi a primeira pessoa que eu entrevistei aqui no Sal 3 Pod, olha isso, ela que me ajudou a ter a ideia, né, que eu falo assim, que surgiu a oportunidade, falei, vamos fazer um programa ali, entrevista, então, muito obrigada, amiga. Então, pra vocês verem como que é especial pra mim, tá? E a gente vai falar de um tema, a Adriana é psicóloga, né? E a gente vai falar de um tema que eu acho muito interessante. Falei, Adri, vamos falar sobre isso, sobre síndrome de burnout. O que será que é isso? Se você já ouviu, se você sabe o que é, mesmo que você nunca ouviu falar, fica até o final dessa entrevista que você vai ter muitas revelações sobre o tema, tá bom? E porque, Adri, só 3? Pode. Então, vamos lá, Adri, primeira pergunta. Explica pra gente o que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento físico associado com esgotamento mental. Então, são os dois. A gente tem esse esgotamento, tanto físico quanto mental. E ela está relacionada ao trabalho. Então, a gente tem várias síndromes, né, de estresse, mas o burnout, ele está associado ao trabalho. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, é um processo, é algo que leva um tempo para acontecer. Então, a gente sempre, quando for falar de síndrome de burnout, a gente associar ao trabalho. A gente investigar se está relacionado ao trabalho. Tá? Então, esgotamento físico e mental. Então, ele vai trazer vários sintomas, né? Tanto biológico, né? Quanto a questão mental. E você falou que isso é importante, gente, da questão que é um processo. Não é uma coisa assim, hoje, não. É uma coisa que vem de muito tempo, às vezes até de anos, né? Sim. É que a gente tem que ter cuidado nesse diagnóstico para a gente não se precipitar. Porque a gente sabe que tem, né? Estresse, pós-traumático, outras coisas que pode, né? Ter uns sintomas parecidos. Então, pra gente não banalizar o burnout. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado criterioso. Tá? Então, eu, enquanto psicóloga, eu recomendo aos meus pacientes que procurem um atendimento médico para fazer exames laboratoriais, né, outros exames, check-up cardiovascular, endócrino, né, para a gente poder trabalhar melhor. E uma boa escuta. Então, associado a esses exames, para a gente afastar essas questões físicas, né, esse adoecimento físico, e para a gente focar uma boa escuta dessa pessoa. Tá? Então, por quê? O burnout, ele causa um estresse tremendo, né, no organismo, com a liberação de cortisol, que vou tentar falar de uma forma bem fácil, uma forma bem descontraída a questão, para a pessoa entender. Cortisol, ele é conhecido como o hormônio do estresse. Então, ele no nosso organismo, ele vai desencadear vários agravos, por exemplo, na função cardiovascular, na função endócrina. Então, ele participa do metabolismo de açúcares no organismo, por isso que é muito importante a gente fazer essa orientação para a pessoa, que não é só o tratamento psicológico. A pessoa tem que fazer um acompanhamento médico para descartar outras coisas, tá? Então, na questão mental, o que a pessoa vai apresentar? Irritabilidade, a questão social, já não vai querer conviver com as pessoas, o isolamento, tá? Então, falta de foco, vai ter diminuição cognitiva, que vai atrapalhar na sua produção, na sua produtividade. Então, são coisas que vão associando, né? Vai perdendo a vontade de ir para o trabalho. Então, é algo que você tem que ter muitos critérios para a gente, né, classificar. Então, por isso que eu recomendo, enquanto profissional, que seja feito todo esse acompanhamento, mais o acompanhamento psicológico, a terapia. Excelente explicação, muito didática, deu para entender certinho. E você disse uma vez num termo, num vídeo seu, que é a questão do biopsicossocial, né? De que nós somos e eu adoro esse termo, já até falei sobre isso, de que é isso que você falou, né? De fazer exame e tal, né? Não é só a questão psicológica. Excelente. Dri, a segunda pergunta é sobre o burnout em si. Muito comum, né? Como você até falou na sua resposta, que banalizar, né?
existe burnout, por exemplo, materno, ou burnout relacionado a outras profissões, outras funções que não seja remunerada, por exemplo, uma dona de casa, uma mãe, enfim, uma função que não seja remunerada e a pessoa pode estar em estado de burnout? Olha, o burnout ele é para classificar a questão dos trabalhadores, pessoas que trabalham, CLT, enfim, são os trabalhadores, porque ele está associado à sobrecarga de trabalho, né, aquelas pessoas que têm uma jornada exaustiva, passa então, assim, pressão é a questão de chefia autoritária, a gente vê muito isso. Ter resultado, né? Tem que vender. Isso, ter resultado, e muitas vezes não participa do processo. As questões vêm sempre de forma vertical, né? A ordem de cima para baixo, não tem, né, essa... Então, é uma pressão muito grande. A questão da dona de casa, da mãe, é um estresse mesmo, que a gente também tem que tratar. Mas essa questão do burnout, ele foi associado ao trabalho. Hoje ele já faz parte da classificação de doenças ocupacionais, tá? Então ela está relacionada, já tem esse reconhecimento de uma doença ocupacional, então é essa a diferença. Então o burnout é em relação ao trabalho. Porque muitas vezes, eu já vi alguns casos... Eu falo isso, gente, de burnout materno, porque, assim, aquele esgotamento materno de que você não aguenta mais. Você sabe, né, Adri? Eu entendo. Entende? Então, e a gente usa... E assim, eu admito que às vezes a gente pode usar de forma errada, mas, assim, que é a única palavra que a gente às vezes encontra para poder classificar uma coisa que a gente está vivendo. Mas é bom você falar isso, da gente saber que o burnout está só associado a trabalho. Essas cargas excessivas que existem, né? E a Adriana concorda, eu acredito que concorda, mas não está relacionada especificamente ao burnout, né? Sim, hoje ele é classificado como doença ocupacional, é esse termo. Então, assim, não é. O trabalho materno, o trabalho de dona de casa é um dos mais desgastantes também, mas não é reconhecido, né? Tá aí a gente discutindo isso sempre nos espaços de discussão, porque a gente precisa desse reconhecimento. Pauta para uma próxima entrevista, né, Adri? Da gente falar desse papel da mulher, que eu sei que assim, a gente pensa muito parecido nessas questões. Papel da mulher, da dona de casa, né, desse trabalho e tal. É uma pauta. E fala aí, gente, o que vocês acham da gente falar sobre isso? Vamos para a terceira pergunta, né? Vamos falar no papel de empregador, né? Se eu tenho meus funcionários, qual que é meu papel se eu percebo se tem uma pessoa nesse estado, ou que eu possa evitar, por exemplo, que os meus funcionários possam adquirir a síndrome, qual é esse ambiente e, tipo assim, como que eu posso ser um empregador responsável em relação a isso? Na verdade, a gente tem que pensar na prevenção e promoção de saúde, né? Então, o empregador que ele proporciona um ambiente saudável, um ambiente de qualidade, onde as pessoas têm ferramentas para trabalhar, então, dificilmente vai acontecer. Porém, não é a nossa realidade, né? A gente tem que ver o que a gente observa, né? A questão de muito adoecimento, porque hoje a maioria dos trabalhos é em cima de metas, né? E não tem esse reconhecimento do empregador olhar com carinho, com sensibilidade para esse trabalhador. Apesar que muitas coisas estão mudando, porque um trabalhador adoecido vai impactar na produtividade, que vai impactar nas metas, que vai impactar no ganho, né? Que é no lucro, né? Tudo se gira em torno do lucro. Então, assim, um empregador sensível, ele vai estar de olho nisso daí, ele vai proporcionar ambientes de convívio ali dos trabalhadores, num ambiente gostoso, onde tenha pausas para relaxamento, vai proporcionar momentos de relaxamento, né, de escuta. Então, assim, hoje, o que é recomendado, né, pela legislação? Que os empregadores, eles proporcionem um ambiente confortável, um ambiente saudável, para que esses trabalhadores não adoeçam. Tá? Eu acho assim, Dri, isso é difícil a gente encontrar isso. Pode ser que sim, mas hoje eu acho que as empresas que mais ganham dinheiro, que mais geram lucro, são as empresas que promovem a saúde do trabalhador como um todo, né? Então é uma coisa para se pensar. Pode ser que nessa nossa realidade, hoje aqui, a gente mora no interior e tal, mas assim, a gente não é perfeito, mas pode ser que no futuro, né, a gente planta sementes, né? Então é assim, a nossa sociedade, ela evolua para isso, né? Que o lucro associado a um ambiente próspero, né, ele vai ser uma coisa assim mais leve, né? Vai trazer mais resultado, né?
A gente precisa disso, né? Então, assim, é um trabalho de sensibilização do empregador. Então, eu sempre costumo dizer, hoje, após a gente ter passado por um período pandêmico, muitas coisas mudaram. Tá? A gente teve coisas muito ruins, mas teve coisas que vieram para somar. Por exemplo, hoje a gente consegue enxergar os empregadores um pouco mais sensível com esse olhar para a saúde mental dos seus colaboradores. Então, como você falou, a gente aqui é do interior, então aqui a gente é uma realidade das empresas já dos grandes centros, que tenha essa qualidade, né, que invista na qualidade de vida, né, desses trabalhadores, né, apoie, incentive em atividade física, que também, né, está associado à qualidade, à produtividade, enfim. Mas aqui também a gente ainda, né, deixa a desejar, mas a gente está percebendo já um despertar. E isso é muito bom. Então, assim, a gente como profissionais, que sempre que tiver oportunidade, a gente está reforçando isso. Porque quem faz uma empresa é os recursos humanos, são pessoas, né? Então, assim, muitos lugares as máquinas já vieram substituindo, mas não é no total, né? O ser humano, ele é imprescindível, então tem que ser cuidado. Tá? Então, assim, o empregador que ele tem esse olhar sensível, que ele cuida dos seus colaboradores, isso vai impactar de uma forma muito positiva no seu lucro, na sua produtividade. Isso, e a gente tem essa filosofia, né? Quando a gente tiver nossa empresa, vai ser assim que vai ser tratado. Né, Dri? Dri, muito obrigada, Dri. Olha eu, Dri. Adriana Isabel, psicóloga. Muito obrigada por essa entrevista, muito esclarecedora, muito didática. Eu te admiro muito enquanto profissional, enquanto ser humano, né? Sou suspeita para falar. Mas tá aí, gente, a indicação. A Adri, além de psicóloga, ela trabalha também no Sereste, né? Então, já tá nesse mundo da questão da valorização da saúde do trabalhador. Então, é uma psicóloga, tem atendimento, vou deixar o Instagram dela aí, para quem tiver interesse, manda um oi lá, gostei da sua entrevista, né? Quero falar sobre o assunto, né? Tem as capacitações, né, que eles fazem também. Então, pode ficar à vontade, tá? Então, é isso. Muito obrigada, Dri. E muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Então, é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau.